Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estou sumido há um bom tempo, né, meus amigos? Quero deixar para cada um de vocês um Feliz Natal atrasado, um Feliz Ano Novo atrasado também. Tive uma série de problemas, muitos problemas, até problemas de saúde aí, mas tá tudo se resolvendo dentro das possibilidades, certo? Então peço por gentileza que tu já deixe o teu like, muito importante aqui, né? O canal tá com problemas como aconteceu no ano passado, como aconteceu nos outros anos. Peço por favor o teu like, é importante, muito importante, tá bem? Peço por gentileza que tu compartilhe o vídeo assim que tudo melhorar. Até a título de curiosidade, aqui na tela tá mostrando 44 pessoas assistindo e no aplicativo... Ah, agora tá, apareceu 112 aqui. Tá, né? Então, meus amigos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, né? Eu tive mais de 240 vídeos privados, para que vocês entendam, né? Vídeos e lives, tá? Contando os dois, dava 80 e poucas lives e a diferença, 140 e poucos. Dava 240, eu não lembro se é 243 ou 241 vídeos que eles foram desmonetizados. Ah, Will, mas esses vídeos estavam privados, certo? Sim. Por que a tua preocupação, então, com esses vídeos privados? É o seguinte, meu amigo, a troco de quê? O que aconteceu? Qual foi o motivo, né, que fez com que esses vídeos que estavam privados... O vídeo mais recente dessa leva fazia 1 ano e meio que estava privado. Por que ele foi desmonetizado? Sabe? Então isso rodou algum algoritmo na plataforma. Foi alguma espécie de strike, alguma espécie de banimento. Teve gente que me falou em Shadowban. Enfim. Então por que eu tô contando isso daí? Por que eu estou explicando isso? Eu fiquei tentando resolver todo esse tempo. Eu espero ter conseguido atingir o objetivo, ok? Espero que eu tenha resolvido isso. Ainda tem algumas pessoas a conversar, mas não sei até que ponto eu vou conseguir resolver isso daí, ok? E, para que vocês entendam, que este ano de 2022 vai ser bem difícil, vai ser bem complicado para cada um de nós fazer a defesa do presidente Bolsonaro, para que cada um de nós possamos trabalhar em ajuda ao presidente Bolsonaro. Vocês estão entendendo? Eu, por exemplo, aqui, até comentei hoje com o Marcelo, já vou mostrar uma coisa que eu conversei com ele aqui, e eu tô travado em 147 mil há muito tempo, acho que tem uns 8 meses, e eu tenho perdido seguidores constantemente. Aí aquilo que eu já perguntei aqui para vocês, aquilo que eu já perguntei para vocês aqui, certo? As pessoas estão deixando de gostar do presidente Bolsonaro ou eu estou falando alguma coisa contra o presidente, sendo que eu jamais fiz isso? Então tem algum fator externo a essas duas opções. Então, meu amigo, é importante que a gente continue, cada um de nós, fazendo um pouquinho. Porque assim, o meu voto vale 1. O teu vale 1 também. Isso é óbvio, Will. Isso é lógico. Por que tá dizendo isso? Não, porque tem algumas pessoas aí, alguns iluminados na internet aí, que devem achar que o voto deles vale 10 milhões. Então cada um de nós, a gente dá um votinho só e nós temos que fazer todos juntos a nossa parte, tá? Deixa eu só mostrar um detalhe aqui, rapidinho. Vem aí o Congresso da Revista Direita BR Europa. Estamos aqui de Lisboa e a gente vai fazer um congresso conservador. Eu sou coordenador da revista Direita BR Europa e esse congresso vai trazer os valores conservadores e a verdade, diferentemente da grande mídia. Presenças confirmadas: Gustavo Gayer, Fernando Lisboa, Ed Raposo, Ronei César, Fagundes da TVS Brasil e outros. E eu, né? Não sei, aliás, o Marcelo até me falou mais pessoas hoje que vão estar, só que eu não conheço a maioria. Até porque eu não fico assistindo quase ninguém. Na verdade eu não assisto ninguém, né? Pra que a opinião dos outros não me influencie.
Então vamos em frente aqui, tá? Deixa eu só ver se tá muito suja a minha lente aqui. Não, tá bem. Meus amigos, olha que absurdo isso aqui. Até peguei o comentário do Carluxo aqui, já vou falar a respeito dele. A Paula Marisa compartilhou um insulto grave aqui que fizeram contra o presidente Bolsonaro. Olha o absurdo, meus amigos. Olha só. Um senhor idoso no hospital, passando por um problema sério, oclusão intestinal. Meu amigo, assim, ó, pra tu entender o que é isso daí, o que é esse problema que o presidente Bolsonaro teve, meu amigo, isso daí pode, se tu tiver com uma desgraça dessas aí, pode virar óbito, certo? Perigoso. Isso que o presidente tá passando, não é prisão de ventre, sabe? Ah, ele só está, teve gente, eu vi imbecil falando assim, ele só tá com prisão de ventre. Não é isso, meu amigo, não é. Não é dificuldade para ir aos pés, né? Não tem nada a ver com isso, é muito mais grave. É muito mais difícil. Eu já tive parente na minha família, cara, e teve coisa parecida e quase empacotou. Quase morreu. Graças a Deus foi só um susto. Mas olha aí, a terceira vez que o presidente Bolsonaro tem isso. E aí ficam jornalistas como o Noblar aqui, fazendo esse tipo de coisa. Eu sei que não foi ele que fez o desenho, mas ele compartilhou isso daí. Foi algum idiota aí da internet que fez o desenho, certo? E aqui o Carluxo respondeu pra Ruiva, né? Respondeu aqui dizendo, já viu aquela frase que caiu na net? Saudades dos tempos em que os homens decidiam coisas como homens. É por aí, é por aí. É brincadeira, meus queridos, é triste demais. É como tá bem escrito aqui, ó, no Jornal da Cidade Online. Aqui, ó, as criaturas do inferno aí, né? Que vivem entre nós e se misturam no nosso meio, certamente pensam assim, falhamos em dar cabo dele, mas vejam como ele está, cheio de problemas no intestino, nem comer direito o homem consegue, nunca mais vai levar uma vida normal, acho até que conseguimos pelo menos reduzir a sobrevida dele, né? As pessoas do mal dizem isso, sabe? Como eu disse, imagina como é que tu acha que alguém ia reagir a uma fala tua se tu dissesse algo parecido a respeito de um idoso, por exemplo. Quem é que... Imagina tu dizendo uma coisa dessas a respeito de um idoso qualquer, certo? Uma pessoa com mais de 65 anos, que é o caso do presidente, em março fará 67 anos, né? O neto, ele já tem neto, tem filho pequeno, sabe? Tem filho adulto já. E aí tu imagina tu falando mal de um idoso que está hospitalizado nesse sentido aí. Porque por alguma razão qualquer lá que tu não vai com a cara dele. Imagina, cara. Como é que isso vai refletir na sociedade aí? Como é que tu vai ficar visto no meio dessas pessoas? Obviamente, vai ficar mal visto. Mas jornalistas como esse cara aqui, que a Ruiva compartilhou, né, o Noblar, jornalistas como ele acham isso muito bonito, sendo que isso aqui era justamente esse tipo de coisa que era o que justamente deveria ser proibido na rede, né? Não a publicação, reitero, não a publicação da Paula Marisa. Ela justamente falou contra o Noblar, mas o que deveria ser banido é esse discurso de ódio aqui do Noblar. Enfim, a grande verdade, meus amigos, tá bem resumida nesse vídeo aqui, ó. Vamos assistir. Vontade. Então, muita coisa nós fizemos. Estamos mexendo na Lei Rouanet. Quando eu entrei no governo, meus senhores, o limite para museus, por exemplo, era 60 milhões de reais. O limite para artistas era 10 milhões por ano. Eu passei imediatamente para 1 milhão, conversando com o Mário Frias agora, devemos passar nos próximos dias para 500 mil limite. Nós queremos a Lei Rouanet para atender aquele artista que está começando a carreira, e não para figurões ou figuronas, como a querida Ivete Sangalo. Ela está chateada, tá? Zé de Abreu está chateado, tá? Porque acabou aquela teta deles, gorda, né? De se pegar até 10 milhões por ano da Lei Rouanet e defender. É como o presidente falou, né?
a mídia de um modo geral, aqui ele está falando especificamente dos artistas, mas a mídia de um modo geral teve aqueles vultuosos valores da propaganda estatal completamente cortados, já que pararam de receber toda a grana. Aí o que acontece? Dão-lhe pau no presidente, falam mal dele, fazem desenhos como o que eu acabei de mostrar. E aí esses artistas, eles ficam bravos, né? Mas é como o presidente disse, olha, os fundos das leis de incentivo, ela tem que ser para a pessoa que está começando, não para artista consolidado. Vamos em frente. A Globo, isso nós já chegamos na nossa pauta principal aqui, tá? Nós já vamos entrar na questão do Adélio aqui, tenho certeza que é o que vocês querem ver. Vamos entrar nessa questão e vejam o seguinte, olha só. A Globo fez uma matéria, eu quando comecei a lê-la, quando eu comecei a ler essa matéria, eu fiquei pensando, uai, mas eles estão querendo falar mal do presidente Bolsonaro? Ou eles estão fazendo propaganda para o presidente Bolsonaro? Olha só, promessa dos políticos. Após 3 anos de mandato, Bolsonaro cumpriu 1/3 das promessas de campanha. Perdão, estou meio adoentado, tá? Ontem eu tava bem ruim, meus amigos, bem ruim. Até queria fazer live ontem, mas eu tava ruim mesmo. 1/3 das promessas o presidente cumpriu, tá? Ó, vamos aqui ver. Olha só. Levantamento exclusivo feito pela Globo mostra que 20 dos 58 compromissos assumidos pelo candidato após eleito para um mandato de 4 anos foram integralmente cumpridos. Ou seja, já não foi 1/3, foi mais. Porque a matéria começa mostrando aqui, dizendo que o presidente Bolsonaro cumpriu 1 de cada 3 promessas de campanha. Total de promessas 58, cumpridas 20. Então não foi 1 a cada 3, foi 1, alguma coisa. Na hora que é para os caras falar mal, eles botam vírgula e botam um monte de número quebrado. Na hora de falar bem, aí eles arredondam para menos, é óbvio. Nunca vai arredondar para mais, né? Na hora de que vai dizer alguma coisa a respeito do cara, eles vão arredondar a menor. Ok. Certo? Então, qual político que tu conhece, me diga, puxa na tua memória aí, puxa. Qual político que tu conhece que de cada 3 promessas cumpriu 1? Qual? Me diga. Alguém escreva no chat. Alguém escreva. Qual promessa, qual político cumpriu 1 de cada 3 promessas feitas? Sem contar essas promessas aqui cumpridas em parte. São 11. Então, já dá 31. Na prática mesmo, certo? O presidente Bolsonaro cumpriu com mais de 50%, 53% das promessas feitas foram as que o presidente Bolsonaro cumpriu. Ok? Fonte da Globo. Isso aqui não é fonte do sei lá o que, o blog do não sei quem, o YouTube do sei lá o que o cara fez sozinho. Não, tá aqui, ó. A Globo. Você pode verificar isso aqui, ok? Qual político que cumpriu 1/3 do que prometeu? De cada 3 promessas, cumpriu 1. Na verdade, o presidente Bolsonaro cumpriu com a metade. Aí estão cobrando do presidente, olha só que interessante, estão cobrando do presidente Bolsonaro coisas que não dependem dele. Ter independência do Banco Central, isso depende de quem? De uma assinatura do presidente? Não, depende do Congresso Nacional. Acabar com a reeleição para presidente e reduzir o número de parlamentares. O presidente Bolsonaro
pode, sozinho, fazer uma emenda à Constituição acabando com a reeleição? Não pode. O presidente Bolsonaro depende exclusivamente do Congresso. Reduzir o número de parlamentares. Isso depende de decreto presidencial do Bolsonaro, dizendo assim, a partir... o rei, decreto o seguinte, está proibido chover nas quintas-feiras e que agora só tem 50 parlamentares. E aí, meu amigo? E aí, dá para o presidente fazer uma coisa dessas? Não dá. Depende exclusivamente de uma coisa chamada Congresso Nacional, certo? Mas a Globo está aqui cobrando o presidente Bolsonaro. Olha só que interessante, eles fizeram até uma divisão por temas. Olha só que interessante, divisão por temas aqui, certo? Ó que legal. Na área da cultura, o presidente Bolsonaro cumpriu em parte 33%. Na área da transparência, 100%, que legal. Na área da infraestrutura, 50% foi caveira e outros 50% foi mais ou menos, porque, claro, né, essa primeira metade aqui, a metade azul dos 50%, foram obras feitas pelo Bolsonaro do zero e os outros 50% foram obras que o presidente Bolsonaro está finalizando de outros tantos governos por aí, certo? Privatizações, o presidente Bolsonaro fez o que pôde. Enfim, só estou mostrando aqui para vocês. Cobram coisas que não diz respeito à atuação sozinha do presidente, mentem nos números, como vocês podem procurar na própria matéria que está aqui no canto. Vocês podem ler a matéria sozinho por vocês, ok? E vocês podem chegar na mesma conclusão que eu. Falando especificamente do caso Adélio, eu não vou ficar repetindo coisas que vocês já sabem aqui, tá bem? Vou ficar repetindo coisas como, por exemplo, o que aconteceu com ele e tudo mais. Vocês sabem muito bem o que rolou aí nos últimos dias. Aí, ontem, eu estava... Não, minto, não foi ontem. Foi ontem, foi segunda-feira. Isso, segunda-feira. Eu estava conversando com alguns amigos, certo? E aí tava numa chamada assim, né, com outras duas pessoas. E chegou um quarto membro. E o cidadão, ele chegou dizendo mais ou menos assim, falando a respeito de um meme que estava rolando contra o presidente Bolsonaro. Eu digo, é mesmo, é? E aí, qual que é o meme? Aí ele falou assim, que dia 24 fazendo festa, 25 festa, tal, 26, 27, Réveillon, né? E eu e as outras duas pessoas ouvindo, né? Né? E aí ele disse assim, agora chegou no primeiro dia útil, o cara baixou o hospital. E deu risada, sabe? E aí eu fiquei quieto, assim, os outros dois também ficaram quietos. Aí deu um silêncio por alguns segundos, assim, uns 15 segundos mais ou menos. Aí eu disse pra ele assim, fulano, mas, pô, a pessoa escolhe quando é que vai ficar doente, né? A pessoa simplesmente escolhe. Deixa eu ver, que dia eu vou passar mal? Já sei, vou passar mal tal dia. A pessoa escolhe quando vai ficar ruim, né? Quando vai ter um troço pra ficar internado no hospital vários dias, porque ao invés de estar levando a vida numa boa, o cara fica trancado num quarto de hospital. É muito mais vantagem, é vantajoso o cara ficar trancado dentro de um quarto de hospital. Aí o cara foi se justificar dizendo, porque é uma piada. Eu digo, pô, mano, mas olha o tipo de asneira que tu tá dizendo. Olha o tipo de asneira, de bobagem que tu tá dizendo. E isso, obviamente, esse tipo de coisa chega nos ouvidos do presidente. É óbvio que chega. E o cara, ele não tá brincando. Ele não tá no hospital porque ele acha legal. Ele não tá lá porque ele gosta. É como eu disse, a gente vê esse homem aqui, a gente vê o presidente Bolsonaro,
E ele parece, e ó que agora ele anda de uns anos pra cá, desde que ele assumiu a presidência, ele definhou bastante. O aspecto físico dele, ele envelheceu muito. Mas ele não aparenta a idade que ele tem. Ele não aparentava. Se tu pega antes da facada, a foto dele antes da facada, e tu pega uma depois, dá pra ver o quanto que ele mudou. O quanto que ele ficou... parece, assim, o aspecto físico dele, o quanto que ele ficou mais fraco, vamos dizer assim. É o aspecto físico, sabe? Tu olha pra uma pessoa, tu diz, nossa, como ele tá velhinho e tal. E a gente, ainda assim, vendo ele, dá pra ver que ele tem um aspecto mais jovem. Eu não estou me contradizendo, só fiz primeiro uma comparação e tô dizendo, ó, ele não parece ter a idade que ele tem. E as pessoas esquecem isso daí. Esquecem que estão falando de um idoso, do cara que é avô, mano. Pelo amor de Deus. Aí ele disse, é uma agressão ao Dr. Macedo. É uma agressão aos médicos de Juiz de Fora. Querem politizar uma tentativa de homicídio. As imagens mostram, em Juiz de Fora, a faca entrando e tem o brilho dela, inclusive quando sai. A faca passou a poucos milímetros da aorta, a veia aorta, que ela tem a grossura de um dedo, assim. Passou pertinho. Meu amigo, hoje a gente só tem o presidente Bolsonaro, assim, ó, pra tu entender, isso que eu vou falar tá na imagem, tá lá no vídeo, certo? Tu pode procurar o vídeo na internet, tu vai encontrar. Quando o Adélio vai fazer a porcaria, que ele estica o braço, tem o segurança do Bolsonaro que tá do lado dele ali. Eu não lembro o nome do cara, o Roveran que sabe certinho o nome dele. O cara, ele dá um tapa na mão do Adélio. Ele dá um tapa e desvia. E desviou. Se não tivesse desviado, o presidente Bolsonaro não tava aqui com a gente hoje. Sabe? Quem tava era o Lula ou o Ciro Gomes. Deixa eu até pegar aqui. Vou pegar uma coisa mais pra frente aqui. Aqui, ó. Quem seria o maior beneficiário eleitoral da morte do presidente, do então candidato Jair Bolsonaro? Quem é que seria o maior beneficiário eleitoral? Para tu entender o que significaria o assassinato do presidente naquela época, seria uma coisa muito, muito grave, assim, extremamente grave, de forma inimaginável. Vamos falar assim. Vou só voltar aqui. Por que seria extremamente grave? Quem iria para o segundo turno não seria Hamilton Mourão, seria o Haddad e o seguinte, não iria Mourão e Haddad, não, iria Haddad e Ciro Gomes, certo? O Foro de São Paulo e o Partido Comunista Chinês disputando a eleição brasileira. Vocês estão entendendo, meu amigo? O Brasil hoje, meus queridos, ele é disputado, o Brasil está sendo disputado pelo Foro de São Paulo, que vocês conhecem de longa data, e pelo Partido Comunista Chinês. Esse aí tá com o Ciro Gomes. O pessoal duvida, alguns dizem que seria armação da minha parte. A faca entrou e na hora alguns falaram que não sangrou, mas foi uma facada nessa região. Mas uma facada nessa região não sangra porque vai tudo pra dentro. Meu amigo, isso já tá mais do que provado que foi real o que aconteceu. Pelo seguinte, a quantidade de gente envolvida no socorro ao presidente Bolsonaro, foram tantas pessoas envolvidas naquilo que seria impossível manter um sigilo de algo envolvendo muitas pessoas. Exemplo prático, como é que um segredo fica bem guardado? Só se tu não contar ele para ninguém. Se tu contar para uma pessoa, aquela coisa, querendo ou não, começa a se espalhar. Obviamente, quando é uma porcaria pessoal nossa, uma treta qualquer, tua com o vizinho, isso toma uma proporção muito menor,
do que envolvendo um presidente da República. Então foram médicos de Juiz de Fora, enfermeiros, a direção do hospital de Juiz de Fora, e aí fica pior ainda, que seriam enfermeiros e médicos do Hospital Albert Einstein, o segundo melhor hospital da América Latina. Vocês acham que esses dois hospitais estariam envolvidos em alguma falcatrua, alguma porcaria feita por um candidato qualquer? É óbvio que não, é lógico que não. Ou seja, está mais do que provado e comprovado que o presidente Bolsonaro foi uma grande vítima de um atentado. Mas a mídia constantemente tenta tirar o crédito disso daí. A Folha de São Paulo fez uma matéria que até me surpreendeu também. Me surpreendeu igual aquela matéria da Globo ali que eu mostrei agora há pouco. E aí tá dizendo aqui, ó: facada e cirurgia são obstáculos em histórico de saúde. Como eu falei, né, meu amigo? Como eu falei, o presidente Bolsonaro já é um vovô. Ele não é novo como nós aqui. Ele não tem 35 anos de idade, que é o meu caso, muito pelo contrário. Ele tem 30 anos a mais. Quando eu nasci, o Bolsonaro já não era mais moleque, não. Já tava trintão já. Para que vocês possam ter uma ideia. E hoje, aos 66 anos de idade, o cara tem que ficar passando por esse tipo de coisa. Aí o cara vai lá tirar uns dias de folga, tomar uns banhos de mar, comer uns negócios lá em Santa Catarina. Aí o cara não pode porque a mídia fica em cima dele o tempo todo. Aí o cara passa mal, baixa o hospital e aí começa a dizer que a facada que ele levou é fake. Eu ia até fazer um vídeo falando a respeito do Cabo Daciolo, vocês devem lembrar dele. Meu Deus, esse infeliz aí só fala asneira, só bobagem e cada dia mais asneira contra o presidente Bolsonaro. O tal do Daciolo entrou numa senda contra o presidente e lambendo os ovos do Ciro Gomes. O Daciolo totalmente contra o Bolsonaro e lambendo totalmente o Ciro Gomes. Quero salientar um detalhe aqui, ó. Terceira cirurgia. Olha só, o atentado foi no dia 6 de setembro de 2018. Em 28 de janeiro de 2019, já era a terceira cirurgia que o presidente Bolsonaro estava passando, para retirada da bolsa de colostomia. Caso tu não saiba, quando tu sofre algum problema na região do intestino, principalmente ali do intestino grosso, eles colocam, é colocada uma bolsa que ela armazena fezes, tá? Só para que você tenha uma ideia. Olha a situação que o cara teve que passar, a situação do que o presidente Bolsonaro teve que passar e continua tendo que passar por esse tipo de coisa, tudo porque ele quis ajudar o povo brasileiro. Ele podia estar na casa dele, ele podia ser só mais um deputado ganhando o dinheiro dele, dando as entrevistas, falando as coisas, mas ele botou a cara dele em risco, ele botou a vida dele, a família toda dele em risco para tentar ajudar o povo brasileiro, fazendo o que pode. Você pode até estar meio chateado com ele por uma coisa ou outra, ou discordar de uma decisão aqui ou outra ali, tudo bem, isso é natural. Agora, o que tu não pode é ficar contra o homem que sofreu esse monte de situação que eu descrevi aqui para vocês, passou por esse monte de coisa. Você não pode ficar contra esse cara, porque ou é este homem aqui, ou é o presidente Bolsonaro, ou é o narcotráfico, meu amigo. Você tá entendendo? E foi o narcotráfico, foi justamente os inimigos do povo brasileiro que tentaram tirar o presidente brasileiro, o nosso querido Bolsonaro de nós. E ficam tentando o tempo todo, né? Eu já vou mostrar uma coisa mais específica aqui para vocês, que o Bolsonaro admitiu, mas já vou chegar lá. Polícia Federal escolhe delegado que já investigou o PCC para apurar a facada no presidente Bolsonaro.
Martim Botaro. Quando eu li esse nome, eu li Motaro. E eu digo, meu Deus do céu, o cara tem o mesmo nome do chefe lá do Mortal Kombat. Eu digo, carai, agora vai, né? Mas não é, é parecido. Martim Botaro Purper. 43 anos, está há 17 anos na polícia. Entrou como agente administrativo e 2 anos depois tomou posse como delegado. Caberá ao policial buscar informações que possam esclarecer se Adélio contou com a ajuda de terceiros ou agiu a mando de alguém. Conforme eu já mostrei várias vezes aqui, teve promotor de justiça, teve procurador de justiça, teve juiz que já falou que é óbvio que o Adélio foi a mando de alguém. Ele não estava sozinho, ele não foi um cara que um dia acordou, vou lá, vou fazer tal coisa. Não foi assim. O cara planejou muito bem, porque ele tinha a agenda do presidente Bolsonaro, ele sabia onde o presidente Bolsonaro ia passar e ele aguardou o melhor momento para fazer. O cara sabia o que estava fazendo. Vamos lá. Aí, né? Olha o que o cara tem que passar. O cara internado. Aí estão dizendo que ele saiu de férias. Ele estava de férias. Sendo que não tem nada a ver. É como ele mesmo falou, né? Eu só tirei uns dias, eu só dei umas fugidas. Dou minhas fugidas de jet ski. Dou uns cavalos de pau no Beto Carreiro. É maldoso falar que estou de férias. O cara, para que tu possa entender, caso um dia tu pense aí, você presidente. Meu amigo, isso não é para qualquer um não, meu amigo. Não é para qualquer um. O presidente Bolsonaro começa a trabalhar às 5 horas da manhã e quando ele sai cedo é 10 da noite. A hora que ele volta cedo para casa é 10 da noite. Não é fácil, meu amigo. Não é brinquedo, não. Onde é que tá aqui, ó? Ele, inclusive, ele ia fazer um salto de paraquedas, olha só, para promover um jato da Embraer. É um cargueiro militar, o KC-390, certo? E o médico disse para ele, ó, melhor não fazer, melhor deixar isso para uma outra hora. 4 perguntas sem resposta. Quem pagou os advogados do Adélio? Se Deus quiser, a gente vai descobrir em pouco tempo. Eu fiz um dossiê mostrando aqui para vocês, onde foi dito que a pessoa que pagou o advogado fez por amor, né? Uma pessoa da igreja. Aí eu pergunto para vocês, teus amigos que tu conhece, ó, a longa data, quando é que pagaram alguma coisa pra ti? E tu deve estar pensando agora, dizendo bem assim, pô, meus amigos não me pagam nem cerveja, nem remédio. Vão pagar esse tipo de absurdo? Pois é, mas o cara da igreja lá pagou, segundo o Zanoni. Você no outro dossiê, segundo o Zanoni, foi um amigo da igreja que pagou lá, por amor ao Adélio. Por que a Polícia Federal, então sob o comando de Sérgio Moro, não se empenhou nas investigações do caso? Eu fiz um dossiê que eu vou colocar de volta para vocês. Eu baixei ele, mostrando que Sérgio Moro sabia de tudo. Tudo. O cara sabia de tudo. Até o Lacombe falou isso daí. Até o Lacombe falou. Quem seria o maior beneficiário? Já falei aqui para vocês. E quem mandou executar o presidente, né? Quem mandou executar ele, né? Nós vamos ter essa resposta em breve. Olha só. Diz que as investigações vão chegar em gente importante. Acrescentou o Bolsonaro, que defendeu o trabalho do doutor Macedo. Eu fui um candidato pobre, paupérrimo, pobre, miserável. E antes que, caso algum amigo comunista teu venha dizer assim, da onde que o Bolsonaro é pobre? Da onde que tal coisa? Que o cara ganhava 30 mil por mês como deputado.
ninguém tá dizendo que ele ganhava pouco como deputado. Ninguém tá falando isso. Ninguém tá dizendo que o cara era miserável. Ele foi muito claro. Eu fui um candidato paupérrimo. Ele não teve fundo eleitoral. Ele não teve dinheiro vultuoso de doações de empresas. Ele não teve tempo de TV. Ele teve 8 segundos de campanha eleitoral na TV e usou um aparelho de celular para fazer a campanha eleitoral dele. Foi a campanha mais barata da história e em lugar nenhum do mundo a gente vai ver campanha mais barata que essa, mas nem para prefeito de cidade do interior. O presidente Bolsonaro arrecadou próximo de 3 milhões de reais de valor de campanha. Ele gastou 1,5. E aí ele tentou doar a diferença, o que sobrou, dava 1 milhão e pouco. Ele tentou doar pro Hospital de Juiz de Fora e ele não conseguiu doar. Ele tentou, só que tinha uma complicação jurídica, um problema lá. Aí o hospital disse, não precisa. Não se preocupa, presidente, tem problema não. A gente fez aqui, a gente só fez o nosso trabalho. E aí ele deu uma outra finalidade pro dinheiro. Acho que até pagou uns congressos aí e tal. Enfim, certo? Então sim, ele foi um candidato pobre. Foi uma campanha com pouco recurso. Se eu quisesse armar a dita facada, iria armar para cima do Hospital Albert Einstein, para cima do Hospital de Juiz de Fora, pelo amor de Deus. É óbvio, né, meu amigo? Como eu falei, tá mais do que provado que a coisa aconteceu de verdade. E aí a mídia fica sempre tentando desqualificar, sempre tentando colocar como se fosse uma mentira. Onde é que tá aqui, ó? Peraí. Defesa do Adélio foi bancada pelo amor ao próximo aqui, ó. Encomendaram a morte do presidente da República, afirmou o Assef, que é o advogado o Frederico Assef, que é o advogado do Bolsonaro. Adélio Bispo é um assassino profissional e foi cooptado para matar Jair Bolsonaro. Ele não agiu sozinho, ele não é louco. Existem fortes indícios e robusto conjunto de provas de que a esquerda encomendou a morte do presidente, à época o então candidato Bolsonaro. Vocês estão entendendo, meu amigo? Se vocês estão vendo, existe alguma coisa muito grave. Eu mostrei um procurador da República, ele deu uma entrevista, agora eu não lembro qual foi o canal que ele deu uma entrevista, mas eu mostrei um procurador da República dizendo com todas as letras, é óbvio, é lógico que teve um mandante. É óbvio que o cara não agiu sozinho. Só tem que descobrir quem é. E aí colocar o cara como maluco, aí ficou fácil, né? Botaram o cara como maluco, como lobo solitário. Olha, meu amigo, eu vou traçar um paralelo aqui pra ti, certo? Em quanto tempo, puxa na tua cabeça aí, puxa na tua cabeça. Em quanto tempo o Adélio foi condenado? E teve toda a investigação e tal, não sei o quê. E ele foi condenado em quanto tempo? Pensa aí um pouquinho. Tu tá pensando agora, tá dizendo assim, um ano. Foi menos de um ano, tá? Um ano, vamos botar um ano, certo? Ok, levou um ano. Olha, meu amigo, a primeira ação, eu sou advogado, caso tu não saiba, esteja me conhecendo hoje. A primeira ação que eu assinei, o primeiro processo que eu assinei como advogado, foi em 2013, logo que eu peguei a minha carteira da ordem, certo? Foi de um empresário lá que era conhecido nosso. O cara, ele estava sendo processado, a empresa dele estava sendo processada, porque o funcionário dele acabou por atropelar uma senhora de quase 80 anos na BR-116.
em 2011. Eu fui contratado em 2013, e foi quando teve a citação da empresa. 2 anos só para citar a empresa que estava bonitinho, tudo certinho, tudo regularizado, tudo certo, tudo ok. 2 anos. E olha que nem teve investigação e essas coisas, porque era uma ação civil, não era uma ação criminal. 2 anos. Mas nessa questão envolvendo o presidente Bolsonaro, foi tudo muito rápido, tudo feito às pressas. E aí, quando o presidente Bolsonaro fala que tem que ter uma investigação melhor, que a coisa tem que ser, como é que eu vou dizer para vocês, aquilo tem que ser mais bem estudado, como disse o Acef, tem um conjunto de provas, certo? Tem forte indício e robusto conjunto de provas. Quando acontece isso, nós somos chamados de um monte de coisa, de maluco, somos insultados de tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar. Vamos em frente aqui. O Flávio Bolsonaro disse aqui, ó, o presidente, falou o Flávio, né, foi vítima do ódio de um ex-militante do PSOL, afirmou o senador Flávio Bolsonaro nesta segunda-feira, dia 3, em entrevista ao Pingo nos Is. O parlamentar se refere à tentativa de assassinato sofrida pelo chefe do executivo em 2018. Ainda assim, parte da imprensa o acusa de proferir discurso de ódio. Bolsonaro apenas se defende de ataques infundados, de acusações completamente absurdas, surreais, que não fazem parte da atividade jornalística, e ele precisa se defender de tudo isso. De acordo com o senador, a internação do presidente é uma prova de que Bolsonaro ainda sofre consequências do atentado. Mesmo assim, somos obrigados a ver setores da imprensa sugerindo que foi fake. É um absurdo, meu amigo. É um absurdo. E agora chegamos na cereja do bolo. Olha só. O processo, falou o presidente Bolsonaro, foi reaberto depois de 3 anos. A gente espera que a Polícia Federal se aprofunde um pouco mais. Ok. Não está difícil desvendar esse caso. Olha só, por o presidente Bolsonaro ter dito isso, é porque provavelmente ele deve ter visto uma cópia do processo, advogados devem tê-lo dito, ó, tem prova assim, tem prova assado, tem prova aqui, olha aqui, tal e coisa. Eu, se fosse comigo, eu ia fazer esse tipo de serviço aí, dizer, ó, me explica isso daí. Então provavelmente aconteceu. Vai chegar em gente importante. Olha só, o presidente Bolsonaro afirmou, vai chegar em gente importante. Então, como eu falei, ele sabe de alguma coisa. Eu acho que eles sabem quem é que mandou. Eles só não estão conseguindo encontrar, ou pelo menos da forma jurídica, da forma processual, encontrar o detalhezinho ali para pegar o cara que mandou. Até porque, se vocês lembram, ia rolar uma entrevista do Adélio para Veja. Acho que era para Veja ou para Isto É. Ia rolar uma entrevista pro Adélio. E aí, a entrevista tava até marcada e tudo bonitinho. Só que chegou na hora, apareceu uma liminar, não sei da onde, cancelando a dita da entrevista. E a pergunta que fica é, por quê? Se o cara é maluco, se o cara é doido, o cara é um monte de coisa, por que o cara não pode falar as doideiras dele? Ele vai falar as bobagens, supondo que o cara seja maluco, tá? Ele vai falar as bobagens dele. Aí o jornalista vai pegar, vai dizer, não, isso daqui é bobagem, tira. Ó, fomos perder tempo lá com o tal da Adélio. O cara só falou porcaria. E aí, meu amigo? Qual o problema? Eu acho que porque o Adélio ia dizer que quem mandou foi fulano, foi beltrano, foi cicrano,
E aí, a polícia poderia ir pra cima dessas pessoas aí, acabar descobrindo alguma coisa, só que não permitiram que acontecesse a dita da entrevista. Vocês estão entendendo? Como disse, não está difícil desvendar esse caso, vai chegar em gente importante. Não foi da cabeça dele que ele fez aquilo. E outra coisa, não há dúvida da tentativa. Meu amigo, quando alguém for falar pra ti assim, quem é que fez o troço contra o presidente? Isso daí não tem dúvida, foi o Adélio, isso daí todo mundo sabe. O que se procura até hoje é um mandante. Só tem os malucos, que nem o Daciolo, que nem a esquerdalha inteira aí, que ficam dizendo que foi fake, que foi não sei o quê. Ficam os doidos aí falando o nome de Deus e dizendo que foi que Deus falou que era mentira e tal, um monte de porcaria usando o nome de Deus em vão. Então, meu amigo, o presidente Bolsonaro sabe de alguma coisa. Vai chegar em gente importante, ok? E também disse assim, ó, não tem efeito político nenhum. Eu não queria estar aqui. Eu não queria estar internado. É como eu disse para vocês. Ele não queria estar lá dentro do quarto de hospital. Ok, meus queridos? Por gentileza, se estiver me conhecendo hoje, se inscreve aqui no canal, tá? Compartilha este vídeo aqui. Eu vou fazer um outro dossiê mostrando coisas do Sérgio Moro a respeito da questão aí do Adélio Bispo, ok? Te inscreve no canal, compartilha essa live aqui, ativa o sino, verifica se tu tá inscrito, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus, meus amigos. Até amanhã, valeu, falou, tchau, tchau. Obrigado aí pra cada um, valeu mesmo, obrigado. Opa, cliquei no botão errado. Beijão, valeu.